Aleluia, graça e paz, amada igreja, amém? Glória a Deus, estou aqui de volta depois de um tempo, glória a Deus, estão todos bem? Tem algum visitante aqui hoje? Levanta a mão, ok, alguns visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus, à igreja diante do trono. Você veio num dia muito especial, apesar de muitos irmãos estão de viagem, por causa do feriado prolongado, e estão ali aproveitando para descansar. Bom, todo mundo cristão hoje celebra esse fim de semana o período da Páscoa, não é? Apesar de que, biblicamente, esse período foi cumprido, não é, em Cristo, e isso a gente vai ver. E, entretanto, como o Natal também, sempre trazemos e aproveitamos esse período de festas, digamos assim, cristãs, para trazer à memória algo que é muito importante para a vida cristã, que sempre gira em torno de uma pessoa muito especial, que é Jesus. Amém? Eu sou muito suspeito a falar dele. De todos os temas da Bíblia, não é? O que eu mais amo falar é sobre o projeto de salvação, o amor de Deus expresso na vida de Jesus para resgate do homem, para tornar possível o acesso de nós, mortais, pecadores, o acesso diretamente ao Pai. Não é? Todas as religiões do mundo que existem é um reflexo, é fruto de um vazio dentro do coração do homem, em busca de Deus. E cada um foi buscar da sua forma, da sua maneira. Então, por isso que existem tantas religiões, que é aquele vazio que a presença de Deus deixou no ser humano. E, infelizmente, essa busca de várias religiões resultou em muita coisa errada, distorcida, mas porque só existe um único caminho, só existe uma única maneira de o ser humano voltar à amizade e o relacionamento do seu Pai. Porque a Bíblia toda se resume em um pai que teve um filho, e que esse filho abandona esse pai, e esse pai faz de tudo para que esse filho retorne para ele. Resumindo a Bíblia inteira, gente, é isso. Tá? E a maneira que esse pai fez para trazer o seu filho perdido foi enviar o seu filho mais velho para ir resgatar o filho perdido. Esse filho perdido somos nós. E esse irmão, esse filho mais velho de Deus é Jesus. Ele foi atrás desse filho perdido, que sou eu e você, para devolver ao Pai. Amém? Não é simples entender? A Bíblia toda é essa. Simplesmente isso. Por isso que nós, como vida cristã hoje, se vivermos ignorando o nosso Pai, a morte de Jesus e tudo o que Ele fez não serviu de nada. Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele só aconteça quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar e a gente for ver Ele face a face. E só ali é que a gente vai desenvolver e abraçar o Pai. Não. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a entrar no reino de Deus, passamos a ser filhos novamente, a partir dali é o ponto de partida do início de um relacionamento entre um filho que tem abandonado o pai e reencontrou ele. Não é? Ali, hoje, nesses nossos dias, é que nós temos que ter e desenvolver esse relacionamento. Amém? No resumo é isso. Entretanto,
como eu tenho aqui um pouco de tempo, eu vou fazer um resumo daquilo que, não sei se vocês entendem efetivamente o símbolo da Páscoa. E entendam o porquê que eu disse que essa cerimônia já não é mais realizada há mais de 2000 anos atrás. A última Páscoa válida foi quando Jesus fez a ceia com os discípulos. Ali eles estavam celebrando a última Páscoa. Tá? Jesus ali estava cumprindo a Páscoa. Ponto final, acabou. Depois dali, as cerimônias que Jesus instituiu foi batismo e santa ceia. Mais nada. É claro que tem também a festa dos tabernáculos, que pode ser celebrada no sentido trazendo para o universo cristão, mas não saiu da boca de Jesus esse mandamento, digamos assim. Batismo e ceia, sim. Mas nós vamos entender por quê. Como é bom entender a Bíblia. Como é bom saber os planos e projetos de Deus, que são tão espetaculares, só basta você parar um pouco e entender os símbolos e tudo que Deus fez no Velho Testamento em preparação para o envio do seu Filho Jesus. Era um projeto de Deus para resgatar o homem. Vocês nunca mais vão esquecer isso, a simplicidade do que é a Bíblia, tá? Deus cria Adão e Eva, que era o seu filho, era a representação do ser humano, a família, o homem. Ele rejeitou ao comer o fruto. Entra nele o pecado e o pecado separa. Ele vai embora da presença de Deus. Não é Deus que expulsa. Não é esse pai que manda o filho embora. O filho decide ir embora. Adão decide quando come o fruto. Diz, eu não quero esse relacionamento. Eu não quero mais ficar com meu pai, que cuida de mim, que me deu tudo, que me ama, que me protege, que me faz tudo, me ama de todas as formas possíveis. Eu não quero. Ele comeu o fruto e ele disse isso a Deus e ele saiu da presença de Deus. Tá? Foi ele. Então, todo o Velho Testamento foi uma descrição direta ou indireta da preparação de Deus para ter esse filho de volta. E a Páscoa está dentro deles. Por exemplo, nós temos as festas judaicas. Infelizmente, nós tivemos no transporte aqui da tela aqui de LED. Eu ia mostrar aqui para vocês alguns símbolos que clareia muito didaticamente assim esse período. Mas eu vou tentar. Existem 7 festas básicas, mais centrais no Velho Testamento, que são as festas de Deus. As festas do Senhor. E elas são representadas, inclusive, pelo candelabro. Vocês sabem o que é candelabro? Aquele castiçal que tem 7 pontas, assim. Uma no meio e 3 em cada lado. Que hoje está, inclusive, no símbolo de Israel. Hoje, no símbolo de Israel, no escudo de Israel. Aquelas 7 velas, digamos assim, 7 pontas, representa cada uma dessas festas. Então, temos a primeira festa, a Páscoa, depois os pães asmos. Asmo significa sem fermento, pães sem fermento. Depois você tem as primícias, ou seja, as 3 primeiras. E no meio, o Pentecoste. Tá? E depois as outras, você tem a festa das trombetas, a festa, acho que a do meio não esqueci, e a última de Pentecoste. Mas eu quero falar dessas 3 primeiras. As 3 primeiras festas, elas falam sobre a morte, sepultura e ressurreição de Jesus. Tá? Elas são símbolos,
Eu não tenho tempo para percorrer, depois talvez eu até mando o material para vocês. Ou seja, vou repetir: Páscoa, pães asmos, primícias ou primeiros frutos, e no meio Pentecoste. Depois vem trombetas, dia da expiação e Pentecoste. Os 3 primeiros falam sobre a vida de Jesus, a morte dele, o sofrimento, o sepultamento e a ressurreição. Os 3 últimos falam sobre a vinda do Messias. Certo? Profetizam e simbolizam o retorno de Jesus. Tá? O retorno de Jesus. E Pentecoste, que está no meio, a transição entre eles. Um símbolo espiritual. Tanto é que a descida do Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Tá? Mas eu não quero embaralhar a cabeça de vocês, eu quero deixar ela bem simples. Dessas festas, vamos falar da Páscoa. Tá? E ela está em Êxodo 12. Eu não vou ler todos os versículos, eu só vou ler os principais para vocês entenderem. Tá? Como não temos aqui, eu vou ler para vocês na NVI, que é uma versão mais simples. E diz assim, Êxodo capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Aonde é que está esse contexto de Êxodo 12? Escutem, amados, olhem para mim. Esse texto está exatamente aonde na história? Israel, como disse aqui o pastor Bruno no início, eles estavam 430 anos já de escravidão dentro do Egito. Só lembrando como é que eles entraram lá? Através de José. José, lembram? Filho de Jacó, foi levado como escravo para a casa de Potifar, que era um militar de Faraó, se destacou muito, mas foi acusado injustamente, foi preso na prisão. Ele também reinou na prisão, por causa da sua sabedoria e inteligência. Faraó teve um sonho, não conseguiu interpretar, ele interpretou, que foi aqueles famosos 7 anos de muita fartura, depois haveria 7 anos de muita seca, e que o mundo experimentaria, o mundo inteiro da época, uma grande fome. E Faraó, pela interpretação e sabedoria, colocou em José todo o poder sobre o Egito. E ele fez uma gestão de recursos e que salvou o mundo da fome. Certo? Em consequência disso, ele trouxe em torno de todo o seu povo, que era em torno de 70 famílias, para morar no Egito, para que ele pudesse proteger sua casa. José morre, depois de muitos anos, aquelas famílias se multiplicaram. A história dizem que era em torno de 2 milhões de pessoas já, que estavam naquele momento. Tem gente que diz que era até mais. Então ela se multiplicou, reinou um faraó que não conhecia José, nem a sua história, só viu um problema: olha, eles estão se multiplicando muito, daqui a pouco eles vão tomar posse e a gente vai perder o poder no Egito. Tá? Só estou trazendo à memória a história. Depois, para isso não acontecer, eles colocaram os israelitas numa terrível escravidão, terrível. Submeteu eles a trabalhos forçados, a muita coisa difícil. E o sofrimento daquele povo, do povo escolhido de Deus, subiu até Deus. E Deus faz o quê? Através de Moisés, que a gente já sabe a história, que foi criado pela filha de Faraó. Deus escolhe Moisés e ele se levanta com mão poderosa, pede para o povo sair. Faraó, com um coração duro, não deixou. Então Deus colocou as 10 pragas terríveis no Egito, e mesmo assim
amoleceu o coração de Faraó. Na última praga, que era a morte dos primogênitos, ou seja, todo o Egito, todo o primeiro filho ia morrer. Inclusive o primogênito de Faraó. Então, Êxodo 12, que a gente está lendo, foi exatamente o dia, tá, em que Deus estava aqui entre a penúltima e a última praga. Aqui Deus estava preparando o povo dele para sair definitivamente daqueles 430 anos de escravidão. Então, essas instruções aqui foi antes do espírito da morte entrar no Egito e matar todo o primogênito. Tá bem? Êxodo 12 está agora nesse período, tá bom? Amém? Se enquadraram agora no contexto histórico, né? Que tem pessoas visitantes, eu dei também essa... E os irmãos assim que não gostam muito de ler a Bíblia, aprendeu rapidamente aqui agora. Então, Deus começa a dar instruções agora de como é que o povo ia se preparar para esse dia tão difícil que era da morte de primogênitos. Tanto crianças como adultos, como velhos, todos. Então, vamos lá. Ele disse, para separar um cordeiro, tá? Para cada família. Lá na frente, o 7. Passem então um pouco do sangue, ou seja, o animal escolhido deverá ser de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Então, você vai sacrificá-lo ao pôr do sol. No 6 fala. No 7 fala, passem então, sacrifica, ou seja, corta ele, o sangue dele, você vai pegar um pouco desse sangue, vai passar nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês vão comer o animal. Naquela mesma noite, vocês vão comer a carne assada no fogo. Ou seja, Deus mandou preparar um churrasco de cabrito, de cordeiro. Ou seja, vai sacrificar, vai pegar o sangue, vai passar nos umbrais das portas, certo? Aí lá na frente, ele diz no 12, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Certo? Lembrando que cada praga representava um deus do Egito, que Deus confrontou. Tá? Isso é outra história. A praga, no versículo, continuando, no versículo 13, vou repetir, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O espírito da morte, quando vê o sangue, passará por cima e não vai atingir aquela casa. Tá? Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Tá? No 17 diz, celebrem a festa dos pães asmos, ou sem fermento, porque nesse mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito, celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as gerações. Tá? Lá no 21, diz, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrificem para celebrar a Páscoa. E aí ele dá mais instruções. Ele faz um resumo. Escolham um cordeiro para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de esopo no sangue,
que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês. Quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém? Então, esse é a base da Páscoa, tá? Esse aqui é o símbolo literal da Páscoa. Essa era a celebração. Então, a Páscoa, como é que eles celebravam a Páscoa? Assim, tá? A Páscoa tinha que ser celebrada num local específico, no dia específico, tinha que ser um Shabat. Depois Deus detalha toda a cerimônia da Páscoa, tá, Moisés? Tá? Então, não vou entrar nisso aqui. Então, isso aqui é um símbolo. E dentro desses símbolos, ou seja, a Páscoa significa passagem. A palavra original, no hebraico, ele é passagem. Ele é o espírito da morte que passou sobre as casas que haviam sangue do cordeiro. Tá? E aí, logicamente, o paralelo entre esse símbolo também se avança, porque quando aconteceu essa noite, houve choro em todo o Egito, porque os primogênitos foram mortos, inclusive o filho de Faraó. Então, houve um pânico tão enorme, porque até então as pragas incomodavam as pessoas nos seus afazeres. Moscas, gafanhotos, água com sangue e outros. Isso era muito ruim, mas nada do que a morte. E a morte de filhos. Filhos primogênitos, que isso representa muito, certo? Para um pai e uma mãe. O primeiro filho, a primeira filha representa demais. Então foi aí onde Deus pegou. Qual era a sensação dos egípcios? Por que vocês acham que os egípcios, Faraó, mandou e liberou logo o povo? Sabe por quê? Porque houve uma comoção geral no povo egípcio de que aquilo era o início. Vinha a morte dos primogênitos, mas eles temiam serem mortos completamente por Deus. Então, tipo assim, vamos tirar esse povo, senão a gente tudo vai morrer. Esse Deus de Israel vai matar todos nós. Começou pelos primeiros, pode estender para os demais. Entenderam a linha de pensamento? Tanto é que Deus pega os egípcios no desespero. Deus orienta o povo a pedir ouro, prata e bens e roupas para os egípcios. E a Bíblia diz que eles deram tudo e despojaram o Egito e levaram as suas riquezas com eles. Amém? Por quê? O desespero do povo era tão grande que eles queriam que aquele povo desaparecesse, que eles não aguentavam de tanta pancada em cima deles. Então, veja só, que símbolo tremendo isso. Eles saem, claro, a gente vê depois, a cabeça de Faraó vira, se arrepende, vai embora, vai atrás. Aí Deus abre o Mar Vermelho, mata os soldados todos ali, todo afogado. Eles vão para o deserto, mas eles são libertos, tá? Então, a Páscoa, ela simboliza essa passagem da morte para a vida. Da morte para a vida. Agora vamos trazer o símbolo muito simples sobre Jesus. A grande maioria de vocês talvez não sabia todos esses detalhes, assim, mas já sabia mais ou menos a representação. E é muito bom saber para que a gente escute coisas por aí que não é verdade. Está aqui Bíblia pura, não é? Está aqui a Bíblia, só é ler.
Então, vamos trazer um paralelo com Cristo. Quando Jesus veio, nasceu, aos 30 anos ele começa o ministério público dele, certo? E ele vai e diz, eu vou ser batizado por João Batista. Antes de Jesus vir, Deus levanta um profeta, que é o João Batista, que prepara o caminho de Jesus. O que é preparar o caminho? É uma pessoa que vai anunciar que alguém vem atrás, certo? Vamos ter um evento, vamos receber um pregador, um homem de Deus. Muitas pessoas não conhecem. Aí eu começo a falar, olha, esse homem de Deus nasceu em tal país tal, e o ministério dele é assim. Não é assim que se faz? Aí mostra o vídeo, olha, ele abençoando as pessoas, tem frutos. Então vamos receber esse homem de Deus que tem algo de Deus para nós. João Batista fez isso com Jesus. Ele começou a pregar para as pessoas e dizendo, olha, chegou o tempo, o Messias está vindo. Ele já está entre nós. Então vamos nos preparar, arrependam-se dos seus pecados, porque chegou o Filho de Deus, do Deus vivo. O Filho se encarnou e habita entre nós. Vamos recebê-lo. Amém? E qual era a mensagem para receber o Messias? Arrependam-se dos seus pecados. Voltem-se para Deus, porque o Messias chegou na terra encarnado. Ele deixou a sua glória e entrou num corpo humano. E ele está entre nós, vamos nos preparar para recebê-lo. Amém? Era essa a mensagem de João Batista. E Jesus, para dar o exemplo, ele diz, eu vou me batizar. E o batismo simboliza exatamente arrependimento de pecados e você nascer para uma nova vida em Deus. Você morre para o mundo, para a sua carne, para todo o seu passado sujo, e através de um arrependimento e encontro com Cristo, você agora é uma nova criatura. E o batismo só é um símbolo dessa atitude que você tomou. Certo? Esse é o batismo. Jesus precisava disso? Não, porque ele entrou no mundo sem pecado. Ele não precisava se arrepender de nada, porque ele nasceu como homem, mas ele era Deus também. A semente que foi plantada em Maria não foi uma semente pecaminosa do José. Foi a semente do próprio Deus, implementada no ventre de Maria. E nasce um homem, sim, mas nasce o Filho de Deus, puro, sem pecado, sem mancha. Ele limpo, ele não precisava de se batizar, mas pela importância do batismo, ele disse, eu preciso fazer, eu preciso dar o exemplo, para mostrar a importância desse símbolo que é o batismo. Então, ele é batizado. Aliás, antes de se batizar, aí João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, veja, até a gente estava vendo lá na célula, né? Exatamente esse modelo, em que no Velho Testamento, amados, olhem para mim, vocês têm que prestar atenção numa coisa. No Velho Testamento, o Espírito Santo não estava na terra. Hoje, até uma pessoa que nunca entrou dentro de uma igreja, se você orar por ela e pedir que o Espírito Santo convença ela do seu pecado, se você senta com a pessoa e ela vai prestar atenção em você e você mostra o plano de salvação para ela, ela vai entender alguma coisa da Bíblia. Sabe por que ela entende? Porque o Espírito Santo está entre nós, está na terra. Amém? E é o Espírito Santo que interpreta uma palavra de Deus, interpreta para entrar dentro da nossa mente e a gente entender. É fácil hoje entender. Por exemplo, essa primeira explicação que eu dei, não foi fácil de entender, sim ou não? Mas quem interpretou não foi só minha didática, foi o Espírito Santo que está aí em você, que interpretou tudo o que eu estou falando. Agora você
imagina que antes de Jesus voltar, não existia isso. Não existia essa interpretação, porque o Espírito Santo não estava na terra. Estava distante. Portanto, Deus, Ele traz, depois da morte e sepultura e ressurreição de Cristo, traz o Espírito Santo. E Ele é responsável por interpretar no nosso coração todas as palavras de Deus. Mas no Velho Testamento não havia isso. Por isso, você me pergunta, por que Deus usou tantos símbolos, tantas festas? Por que Deus usava um cordeiro, um animal, e matava o coitado do animal? Os protetores aí dos animais ficam revoltados, né? Eu imagino o tanto de cordeiro, porque toda família tinha que fazer isso. Imagina, se você tinha 1 milhão de famílias, eram 1 milhão de cabritos que iam morrer, ou cordeiros, não é assim? Se fosse hoje a proteção dos animais aí, né? Mas por que usar animal? Porque, gente, o templo do tabernáculo, tudo tinha um simbolismo, tudo. Até a madeira de acácia, o ouro tinha um simbolismo. O Santo dos Santos, os pães da propiciação que estava ali, a pia para lavar as mãos, o candelabro com fogo não podia se apagar, o sacerdote tinha que ir lá acender todo dia, porque representava a presença de Deus que não pode se apagar nunca. A água representa a palavra de Deus que limpa. Aí tinha um santo lugar, que era o lugar da intercessão. Tinha a cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. Os santos dos santos tinham uma arca, a arca da aliança. Dentro da arca eram 2 anjos, querubins com asas assim. Tinha um porquê de cada um, porque era querubim, porque era de ouro, porque era... Tudo tinha um símbolo. Aí lá tinha a vara de Moisés, tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Tudo tinha um símbolo. Se você ler Êxodo, Deus... Meu Deus, por que Deus usa tanta coisa, tantos rituais? Por quê? Porque o povo não entendia as questões espirituais. Então Deus tinha que colocar a linguagem material para as pessoas entenderem o espiritual. Entendeu? Por isso, tanto símbolo, tanta festa, tanta coisa. E a Páscoa não era diferente. Por exemplo, na festa da Páscoa, judaica, eles tinham que comer ervas amargas. Já ouviram falar nisso? Sabe para quê? Tem um símbolo. Para lembrar do sofrimento da escravidão. Depois eles mandavam comer, aí tinha a festa dos pães asmos, que eram pães sem fermento. Por quê? Não, por causa, primeiro, da pressa de sair do Egito, não dava tempo de esperar horas fermentar, eles tinham que comer o pão sem fermento, mas também o fermento pão sem fermento representa uma vida sem pecado. Entende? O pão levedado, o pão sem fermento, representava uma vida de santidade, uma vida distante do pecado. Então, todos os símbolos representavam algo. Então, a Páscoa, o principal da Páscoa, o símbolo era você tomar um cordeiro, sacrificar ele. O sangue do cordeiro passa nos umbrais das portas para que o espírito da morte não lhe atingisse. E aí vem que esse cordeiro sacrificado livrava você da morte, do anjo. Vamos trazer para o espiritual? O que é que Deus estava transmitindo? Que o filho dele, não mais um animal, o seu próprio filho, ia ser entregue como um cordeiro, que ia ser sacrificado, e através do sangue desse cordeiro, do sangue de Jesus, que era o Cordeiro de Deus, derramado na cruz, aquele sangue é que ia vir sobre você para que a morte não chegasse a você. Amém? Essa é a mensagem mais poderosa da Bíblia. O preço foi alto demais, demais.
É bom que nesse período de Páscoa aparece muito aqueles filmes, né? Aí aparece a Paixão de Cristo, que eu acho que é um dos mais espetaculares, que mostra o nível de sofrimento de Jesus. Todos assistiram aquele de Mel Gibson? Eles dizem que aquilo ainda não foi no nível mesmo, diz que foi pior. Você pode ver a descrição em Isaías 53, que mostra com mais detalhe até do que o Novo Testamento. Que o rosto dele ia ficar desfigurado. Como é que um rosto fica desfigurado? É de tanta pancada, de chicote, de sofrimento. E ele é pregado na cruz daquela maneira. Por quê? Ele é a Páscoa. Ele simboliza o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado sem culpa. Um dia eu falei assim, estava explicando numa célula, lá há muitos anos. Eu estava explicando isso, que pegava um animal, o cabrito, e cortava. Aí a pessoa, meu Deus, o coitado não fez nada para merecer essa morte. Entendeu? A reação de você. Olha como é revoltante para um ser humano. Eu vou dar um exemplo. Imagina que entra aqui um assassino. Alguém que matou uma pessoa querida nossa. Ele entra aqui e ao invés dele ser condenado, eu pego um cordeiro e disse, olha, ao invés de eu matar ele por vingança, eu vou matar esse animal. Pronto. Vai embora, você está livre. Não causaria revolta em nós? Ao invés dele pagar pelo crime dele, que matou uma pessoa, eu vou matar um animal. Pronto, está livre. Não é revoltante isso? Para o ser humano é, mas para Deus é exatamente o sacrifício. O pecado, o preço da penalidade é a morte. Por isso que o sangue representa a vida. Sim ou não? O sangue não representa a vida? Por isso que a Bíblia diz, a única maneira de ter perdão de pecado é quando o sangue é derramado. Um sangue derramado significa morte. Ou seja, a única maneira de Deus perdoar o seu pecado é alguém morrendo. Para ele e para que o seu pecado fosse perdoado, o meu pecado fosse perdoado, um inocente tinha que morrer. Então, para Deus não matar os homens, eles pegavam um animal. Então, aquele inocente morria, aquele ser inocente, que era o cordeiro, morria sem culpa. Mas ele transferia a culpa do pecador para o animal. Mas isso era um símbolo, apenas uma preparação de que agora Deus não usaria mais um animal, mas nada mais, nada menos do que o seu único filho. Jesus, que sempre esteve com ele antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele se humilha, uma humilhação terrível. Ele sai da sua glória para entrar, e não era confortável como é hoje, não. Não tinha ar-condicionado, carro, nada, ambiente de paz, nada. Nasceu num ambiente pior que podia existir. Nasceu pobre, nasceu lá na manjedoura, nasceu lá num estábulo lá de cavalo, certo? Nasceu numa família pobre, lutou, não tinha ar-condicionado, internet, carro, nada, só sofrimento, só luta. Ele se desfez da sua glória e habitou entre nós. E ele, nessa humilhação, cumpre uma vida tremenda de obediência a Deus, resistindo a toda tentação igual que nós temos. Jesus disse que ele foi tentado, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, tudo. Na área sexual, na área sentimental, na área familiar, na área empresarial. Ele foi tentado em absolutamente tudo, mas não pecou. Amém? Permaneceu firme, mas ele não veio para o mundo só para não pecar. Ele veio cumprir um projeto de Deus de redenção, que foi substituir um animal
E ele era o cordeiro agora. Ele assumiria. Por isso, amados, por isso que eu costumo dizer, hoje as pessoas já não vão mais para o inferno por causa do pecado. Mas por rejeitar essa morte, por rejeitar esse sacrifício. Por isso, a Páscoa simboliza, sim, essa morte de Jesus. Simboliza o seu sacrifício, a sua renúncia. Quando no Natal celebramos o seu nascimento, na Páscoa, temos que lembrar o processo mais doloroso da vida dele, que foi a reta final do ministério, que prenderam ele, acusaram ele justamente, que chicotearam, que humilharam de todas as maneiras com a pessoa. Ele foi crucificado nu para o judeu. Hoje o povo já está acostumado a ver gente nua, infelizmente. Naquele tempo não, era um escárnio, e Jesus foi crucificado nu. A sua mãe viu ele nu, os seus irmãos, sua família, seus amigos, seus discípulos, as pessoas. Eu já fui lá em Jerusalém, tem uma réplica no chão, coisa mais linda, gigante, de Jerusalém na época de Jesus. E eles eram crucificados. Tem lá, é muito lindo, vocês precisam ir para Israel. Era uma estrada romana que passava do lado da cidade. Aí tinha os muros, era uma estrada. E o Calvário tinha cheio de pedra, e as pedras tinham em forma de caveira. Era ali onde eles crucificaram. Mas as cruzes, o Império Romano colocava todas as cruzes assim, na beira da estrada. Porque era um movimento ali, entendeu? Muito grande de pessoas ali, que passavam de cidade para cidade. Então era para mostrar o poderio do Império Romano. Dizer assim, olha, nós comandamos vocês e quem se rebelar, aqui o resultado. Então quem estava ali naquela cruz era bandido, era ladrões, assassinos, rebeldes. Todo mundo era a pena máxima. Então era submetido a uma vergonha. Uma pessoa passava 7 dias para morrer numa cruz ali, agonizando. E Jesus foi crucificado ali. Todo mundo que passava, zombava dele, viu a nudez. Que humilhação. Que humilhação. O Filho de Deus chegou nesse nível. Por isso que os soldados diziam, você não é filho de Deus? Ninguém entendia, porque você é filho de Deus, como é que você se submete a uma coisa dessa? Mas ele estava experimentando a vergonha do pecado. Ele estava lembrando de você naquele dia, de mim, dos nossos erros, das nossas culpas, do nosso pecado. Humilhado. E ali, naquele momento, e ele foi, na sexta-feira, foi que ele foi. Tem outros estudos aí, dizem que foi na quinta para dar 3 dias, mas o calendário bíblico não é 24 horas como a gente vê. Tá? Depois é uma outra história. Mas ele cumpriu, ele foi o cordeiro que foi sacrificado exatamente no mesmo horário que Deus tinha mandado que os cordeiros fossem sacrificados na cerimônia da Páscoa. Ele foi. Por quê? Porque ali Deus estava cumprindo a Páscoa. Depois de milênios de cerimônia da Páscoa, estava ali o Cordeiro de Deus cumprindo definitivamente e dando a sua vida definitivamente por todo o ser humano. Através de uma pessoa veio o pecado. E através desse pecado, todos pecaram, que foi Adão. Mas também por um único ato de justiça do Filho de Deus, que entregou a sua vida de forma muito, muito nobre. Entregou a sua vida para trazer a salvação para todos os homens, para todos aqueles que creem, todos aqueles que se entregarem. Amém? Então, você que veio aqui hoje,
nessa expectativa, mas de saber um pouco da Páscoa, de adorar o Senhor. Mas saiba que naquela cruz, por isso que ele passava 7 dias, quem era crucificado passavam 7 dias para morrer. Jesus, ele deu um comando para a sua morte. Porque entenda, entrava o Shabat para os judeus, eles não podiam enterrar ninguém no sábado, eles não podiam movimentar ninguém. Dizem que Jesus morreu por volta das 15 horas. E quando dava o tempo, quando ia entrar o Shabat, sabe o que é que eles faziam? Eles quebravam as pernas dos crucificados para eles morrerem, em pouco tempo eles morriam. Tá? Por causa da pressão, não sei, tem uma explicação científica lá. Morria. Para quê? Para eles se acelerarem até as 18 horas o corpo já está enterrado. Para eles não trabalharem no Shabat. O Shabat começava 18 horas da sexta-feira. Quando foram, quer dizer, todo mundo se admirou, porque Jesus sabia disso, do horário, era tudo perfeito. Quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, os pecados da humanidade estavam sobre Jesus e Deus não via mais Jesus. Deus viu o seu pecado, o meu pecado e virou as costas para Jesus. E ele sentiu a ausência de Deus e foi forte para ele. E ali ele viu, Pai, em tuas mãos está cumprido. Fiz a minha missão, aleluia. Cumpri a minha missão. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele gritou. Ele deu uma ordem. Porque ele é o dono da vida. Não foi Satanás, nem a cruz que levou. Ele deu uma ordem. Está consumado. Eu cumpri o meu papel. Cumpri a minha missão. Eu morri por cada um dos teus filhos, Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele faleceu por ordem dele. Por isso que admiraram. Poxa, ainda faltava muito tempo para morrer, mas ele já morreu. Porque ele deu ordem. E fizeram tudo e ele foi enterrado antes do Shabat. Amém? Mas ele não permaneceu lá. Satanás pensou que tinha vencido. No domingo de manhã, aquele sepulcro, aquela pedra com os soldados guardando. Tudo, veio um anjo e despedaçou tudo, a pedra foi removida e Jesus, ele ressuscita, ele vence a morte, vitorioso, ele sai daquela tumba. Aleluia, amém? Você pode aplaudir Jesus? A ressurreição. A Páscoa é a ressurreição. A consumação do projeto de Deus é a ressurreição. Então ele vence a morte. A morte não pôde impedir Jesus. Portanto, a Páscoa, ele representa a vitória sobre a morte, a vitória sobre a escravidão do pecado. Ele representa essa ressurreição que venceu a morte. Então, amados, ali, lembra do início que eu falei que a Bíblia era simples? Depois de milênios, desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, Adão, até a ressurreição de Jesus. Foi um período negro na história, um período terrível de escuridão do pecado. Foi um período de tristeza, em que o homem perdeu a presença do Pai. Mas em Cristo, ele estava morrendo para trazer os seus irmãos, de volta para a casa do Pai. Amém? Por isso que Jesus diz, eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Me perdoem, amados. Muitas religiões falam muitas coisas, mas não há ninguém que cumpriu
os requisitos que Deus exigia para a salvação de uma pessoa? Ninguém. Então, hoje você tem acesso a Deus exatamente porque o Filho de Deus fez o seu papel como filho obediente, sem mácula, sem mancha, um cordeiro imaculado, foi sacrificado. E o sangue dele lava o nosso pecado, lavou o seu pecado. Por isso você, hoje, pode ter acesso direto ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe mais outro intermediário. Não existe. Nenhum intermediário morreu numa cruz. Nenhum intermediário, ninguém pagou o preço que ele pagou. Só ele. Passou 40 dias instruindo os discípulos. Depois ele foi assunto aos céus. Oh, meus amados, a gente comentou isso na célula. Tão lindo. Jesus entra no céu. Está lá em Salmo 24. Não é? Que ele entra, há um coral de anjos que recebe ele, cantando. Quem é o Senhor dos exércitos? Quem é o Rei da glória? Jesus é o Rei da glória, ele é o poderoso. E Jesus, ele entra com um corpo glorificado no céu. Não é aquele corpo todo ensanguentado, não, é um corpo glorificado. Entretanto, as suas mãos estão com as marcas da crucificação. Todos os corpos celestiais no céu não têm marca de nada, só o de Jesus. Então, quando eu e você entrarmos no céu, quando a gente for abraçar Jesus, a gente vai ver as suas marcas e o sacrifício que levou você para lá. Amém? A primeira coisa que eu vou fazer é abraçar bem muito ele e pegar nas mãos dele e beijar bem muito as mãos dele. Porque ele alcançou um pecador que não valia nada como eu. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Ele que me resgatou. E eu vivi minha vida entregue a ele. Com minhas falhas, com meus fracassos, com meus sucessos. Mas ver Jesus, abraçar ele, é tudo que eu mais quero na minha vida. Porque eu já falei tanto nessa história. E eu não me cansarei nunca de falar. De anunciar esse Jesus. Que é a Páscoa do Senhor. Fique de pé. Amém?